Atos 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria, ao espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos, os escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Esta é a palavra de Deus para a nossa meditação nesta manhã. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, eu daria o tema Vivendo em Plenitude. Vivendo em plenitude. Parece que viver em plenitude é o desejo de todos nós. Parece que a humanidade quer isto, caminha para isso. Ter vida plena, ter vida feliz, ter vida totalmente prazerosa, é tudo que o homem quer, é tudo que o homem deseja. Mas o conceito de plenitude do cristão e o conceito de plenitude daquele que está no mundo é um pouco diferente. A plenitude para aqueles que estão no mundo, ou a plenitude que advém do mundo, está centrada na capacidade do próprio homem. O homem é o único ser capaz de prover todas as suas coisas. Esse é o pensamento do mundo. A plenitude, segundo o conceito bíblico, está mais afeito ao que o cristão deve ser cheio e repleto do Espírito Santo. Há uma diferença, há algo bem discernido entre uma coisa e outra. Mas o que significa plenitude? Segundo o site Significados, plenitude significa completo, pleno e cheio. É o estado daquilo que é feito em totalidade, que atingiu a avaliação na medida máxima, na maior medida possível. O texto que nós iremos analisar nos mostra, nos leva a observar a vida de um homem, nos leva a observar a vida de um homem que viveu em plenitude. O texto que nós lemos nos leva à vida de Estevão. O Novo Testamento usa 2 palavras para coroa. Uma delas é diadema. E você pode pensar, por que o fato está falando de coroa e de diadema?
Então preste atenção, é de propósito. O texto usa duas palavras para coroa. Uma delas é diadema, que é a palavra grega homônima em nossa língua, que significa uma coroa real, um ornamento real para a cabeça. Os reis usavam isso na época de Cristo Jesus, na época do Império. A outra palavra para coroa, que está no grego, é Stéphanos, ou Stépanos, que significa coroa de vitória. A coroa de vitória era um símbolo de realeza, ou uma grinalda, que era colocada na cabeça daqueles que eram vencedores, daqueles que competiam nos jogos e venciam as competições dos jogos públicos. Este é o significado do nome de Estevão. O significado deste nome, Estevão, é coroa. Estevão experimentou ser coroado por Deus. Estevão experimentou a bênção de receber das mãos do Senhor Jesus a coroa da vida. Os irmãos se lembram que quando Jesus fala à igreja de Esmirna, ele diz àquela igreja no final do texto: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Uma pessoa pode herdar um diadema, uma coroa normal, uma coroa real. Talvez porque é filho de um rei, hoje é príncipe, e depois o rei morre e essa coroa vai para ele. Mas a coroa verdadeira, a verdadeira coroa de vitória, a verdadeira coroa que vem das mãos do Senhor, somente aqueles que estão com Cristo podem herdar. Estevão é o exemplo de um cristão que viveu em plenitude. Estevão é um exemplo de um homem que vivia uma vida ímpar, uma vida diferente daquilo que nós muitas vezes observamos hoje em dia. Numa época em que nós estamos extremamente carentes de referenciais, que estamos extremamente carentes de pessoas que servem de inspiração para a nossa vida, principalmente os jovens. Já perceberam que os nossos jovens seguem tudo quanto é blogueiro? Que os nossos jovens seguem tudo, Amanda está rindo ali, não sei porquê, seguem tudo quanto são atores, artistas que vão para a mídia? Falta de referência, falta de inspiração, falta de modelo, falta de pessoas que sirvam de exemplo e de modelo. Esse texto nos ergue Estevão como um modelo. Esse texto traz Estevão para ser o nosso modelo, para ser o nosso padrão. Pelas minhas pesquisas, o nome de Estevão aparece somente 10 vezes na Bíblia. Encontramos a menção desse nome aqui no texto que nós lemos, versículo capítulo 6. O capítulo 7 também vai falar da vida de Estevão. Depois você vai no capítulo 8, no finalzinho do capítulo 8, nós ainda vamos ver o nome de Estevão. Depois você só verá novamente Estevão lá em Atos, capítulo 22. Esses capítulos apresentam Estevão como um servo fiel e destacam as qualidades deste homem. O texto que nós lemos mostra uma igreja que estava passando pelas dores do crescimento. É interessante essa expressão. Quando uma igreja começa a crescer, os problemas também se avolumam. Existem alguns problemas, algumas disputas, algumas particularidades que precisam ser vistas e atendidas. O que estava acontecendo na igreja lá do Novo Testamento, na igreja primitiva, era que os apóstolos estavam com dificuldades de atender a todos os casos. Como você pode olhar no texto, os helenistas, que eram judeus, que falavam grego e que se mudaram da Palestina, vindo de outras cidades e nações, estavam reclamando, e as reclamações deles chegaram até os discípulos. Problemas são grandes oportunidades. Problemas são grandes oportunidades para exercitar a nossa dependência de Deus. Sabia que ter problema é bom? Quando eu tenho problema, eu busco solução. Quando eu tenho problema, eu busco a face de Deus.
Quando eu tenho problema, eu vejo que eu não consigo fazer tudo por mim mesmo e olho e digo, eu sou dependente de Deus. E assim os apóstolos fizeram. E assim os apóstolos agiram desta forma. Foi assim que eles se comportaram. Nesta oportunidade, os apóstolos disseram, não é bom que nós abandonemos a palavra de Deus. Então nós vamos eleger 7 irmãos. Conforme o texto nos diz, nós iremos eleger 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. Um serviço tão nobre quanto pregar a palavra. Só que as duas coisas não dava para os apóstolos fazerem. Nesta oportunidade foram eleitos 7 irmãos. E esses 7 irmãos começaram a servir as mesas, ou esses 7 irmãos começaram a fazer o que nós chamamos de trabalho diaconal. Vale a pena a gente dizer que a expressão diácono significa exatamente servo. Aqueles que servem, aqueles que se colocam à disposição da comunidade para servi-la. Um desses homens eleitos foi Estevão. Um desses homens separados por Deus foi Estevão. E a ênfase do autor bíblico, a ênfase da narrativa de Lucas, o autor do livro de Atos, é sobre como a vida deste homem era uma vida plena. John Wesley disse assim, dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado e que nada desejam senão Deus, e eu abalarei o mundo. Parece que não são necessários 100 homens. Estevão abalou o mundo da sua época. Um homem, um servo, que resolveu colocar a sua vida diante de Deus. Um homem que resolveu se consagrar a Deus. Um homem que resolveu levar o cristianismo a sério. Um homem que resolveu amar a Cristo com todas as suas forças. É preciso somente um homem para abalar as estruturas ao redor. Mas eu quero passar por uma fase bem prática da vida de Estevão. E eu quero trabalhar com vocês, de uma forma até rápida, o que podemos observar e aprender com a vida de Estevão. E toda hora eu vou ao texto bíblico e você vai comigo. Versículo 3, Estevão era um homem de boa reputação. Irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Eu fico imaginando que Estevão era um homem que tinha boa fama, renome, excelente conceito. As pessoas respeitavam Estevão, as pessoas confiavam em Estevão, as pessoas possivelmente até elogiavam Estevão em público. Eu fico imaginando o Estevão passando na rua, e as pessoas olhando para Estevão e dizendo, lá está indo um homem de Deus. Eu consigo imaginar isso. Os que eram da sinagoga chamado de libertos, e estes eram escravos que estavam libertos da escravidão, e eram de uma cidade chamada Cirene, que ficava ao norte da África. Estes homens, eles tentaram manchar a reputação de Estevão. Eles tentaram estragar a reputação de Estevão. Eles tentaram acusar Estevão de coisas infundadas e até pegaram outras testemunhas, falsas testemunhas. E assim, tentaram falar mal contra Estevão, mas não conseguiram, segundo o relato bíblico. E é por isso que eu olho para Estevão e não tem jeito, eu olho para a minha vida e eu quero que você faça o mesmo, que você olhe para Estevão e olhe para o seu coração e olhe para a sua vida. Eu olho para Estevão e fico pensando, como está a minha vida? Que tipo de homem e de mulher nós somos? Que tipo de influência que eu tenho tido na sociedade onde eu vivo? Falei hoje de manhã já e repito, conheço crentes que dizem que são crentes. E eu até brinco perguntando, você diz que é crente lá no seu serviço? Você diz que é crente na sua escola? Você diz que é crente onde você está? E a pessoa diz sim, e eles acreditam. Às vezes, as nossas ações falam muito mais alto do que as nossas palavras. E as pessoas olham para os atos de muitos que se dizem cristãos
e não acreditam, pois os atos dessas pessoas são atos que são contra a vontade de Deus. Segunda coisa que eu quero que você veja a respeito deste homem. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. O versículo 3 diz que esses 7 homens deveriam ter boa reputação e deveriam ser cheios do Espírito Santo. Além de salvo, regenerado, justificado, separado por Deus, a Bíblia nos informa que Estevão era cheio do Espírito Santo. E essa foi uma das razões fundamentais para que esse homem fosse eleito como oficial da igreja ou como um líder da igreja. Infelizmente, na igreja de hoje, irmãos, nós temos homens e mulheres, e não poucos líderes, que estão cheios de si mesmos, estão cheios da sua própria sabedoria, estão cheios do seu próprio conhecimento intelectual, estão cheios de qualquer coisa, menos do Espírito Santo de Deus, estão vazios de Deus, estão sem unção, estão desprovidos do poder que vem de Deus, do poder que vem do céu, da unção que vem da parte do Senhor. E mais uma vez eu olho para Estevão e olho para a minha vida, e você deve fazer o mesmo, e perguntamos a nós mesmos, do que nós estamos cheios? O que está enchendo o meu e o seu coração? O que está movendo e movimentando a nossa vida? A Bíblia diz que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito é o imperativo de Deus sempre, pois o Espírito Santo de Deus nos capacita, o Espírito Santo de Deus nos guia, o Espírito Santo de Deus nos liberta, o Espírito Santo de Deus nos sustenta, o Espírito Santo de Deus nos dá intrepidez. É o Espírito Santo de Deus que nos faz ser diferentes. Consequentemente, um homem que é cheio de reputação, à vista, que é cheio do Espírito Santo, é um homem também que é cheio de sabedoria. Alguém já disse que ter sabedoria é usar da melhor forma o conhecimento para atingir os fins que mais glorificam a Deus. Muitos confundem conhecimento com sabedoria. Isso é muito comum, muitos confundem. Uma pessoa pode, ao mesmo tempo, ser culta, ter muito conhecimento, mas ser extremamente tola. Outra pessoa pode até mesmo ser iletrada, sem nenhum conhecimento, mas ser sábia. Sabedoria é olhar para a vida através das lentes da palavra de Deus. Sabedoria é olhar para o mundo através dos olhos do Senhor, com os conceitos de Deus, com a cosmovisão de Deus, com a maneira com a qual Deus mesmo enxerga o mundo. Outra coisa que é um equívoco, sabedoria, muitos dizem, se adquire com a idade, e você sabe que não é assim. Eu conheço muitos homens velhinhos, de cabelo branco, quando os tem, porque se eu chegar lá não vou ter mais. Então eu conheço muitos homens de cabelos brancos, velhinhos, que são tolos. E conheço jovens que são extremamente sábios, jovens que são extremamente inteligentes ao olhar o mundo na perspectiva de Deus. Conheço jovens tolos também, lógico. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecimento, nós adquirimos nos livros. No Google até, né? Você vai lá no Google, abre o Google, você vai conhecer muita coisa. Sabedoria, você só adquire aos pés do Senhor. Sabedoria, você só adquire buscando a Deus. Sabedoria, você só adquire lendo a palavra de Deus. Estevão era sábio. Como nós nos classificamos? Se você fosse marcar
um questionário hoje e colocar doses de sabedoria, 50, 60, 70, 80 ou 100%, como você se classificaria? Este homem era um homem sábio. Além de um homem de boa reputação, cheio do espírito e de sabedoria, a palavra de Deus vai nos dizer lá no versículo 5, e você pode ver lá, que Estevão era um homem cheio de fé. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão homem cheio de fé, e de novo a confirmação, homem cheio do Espírito Santo. Há um destaque para a vida de Estevão aí, né? Vocês percebem no texto. Estevão era um homem cheio de fé. Ele certamente não andava confiado na própria lógica humana. Tem gente que olha para a lógica, que olha para as circunstâncias e diz, eu tenho fé. Mas quando o olhar dele não consegue mais alcançar as coisas, ele começa a se desesperar. Ter fé não é olhar para as circunstâncias. Ter fé é olhar para Deus. Ter fé é olhar para o alto. Os olhos de Estevão estavam fitos em Deus. E os olhos de Estevão estavam fitos em Deus o tempo inteiro. Você vai perceber, se você for lá no capítulo 7, versículo 56, que os olhos de Estevão estavam fitos em Deus até na hora da sua morte. Estevão diz assim, lá no verso 56, e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Sua fé não estava firmada nas leis dos homens, mas sua fé estava firmada nas leis de Deus. Ele enfrentou aqueles que usavam a lei de Deus de forma contrária, porque ele cria e acreditava na verdade eterna do Senhor. Meu irmão, a fé não olha para a ameaça. A fé olha para a recompensa. A fé não olha para baixo, a fé olha para o céu. Estevão era um homem cheio de fé. Estevão era um homem que abraçava a Deus por fé. Versículo 8 vai nos dizer uma outra virtude de Estevão. Estevão era um homem cheio da graça de Deus. Versículo 8 vai dizer assim, Estevão cheio de graça e poder. Estevão cheio de graça. Nós sabemos que graça é favor imerecido de Deus. É favor imerecido que Deus nos dá. Por isso é graça. Nós não merecemos, mas Ele nos dá gratuitamente. É pleno perdão. Eu imagino um Estevão com toda essa sabedoria, com toda esta reputação, um Estevão humilde, um Estevão que servia às mesas, um Estevão que atendia com graça as pessoas da mesma forma que Deus o havia derramado, o havia atendido ele de graça. Um Estevão que devia cuidar com todo carinho dos pobres, das viúvas. Eu imagino que Estevão deve ter vivido de forma cativante. Onde Estevão passava, ele derramava a graça de Deus, ele apresentava a graça de Deus. Eu imagino, nas pequenas atitudes deste homem, as pessoas reconheciam a graça de Deus. Este homem caminha com a graça de Deus. O texto continua nos dizendo ainda no versículo 8 que Estevão era um homem que, além de estar cheio da graça de Deus, era um homem cheio de poder. Isso me impressiona. Estevão não pregava só com a boca, mas o poder de Deus se manifestava através das suas mãos, através das suas vidas, da sua vida. A Bíblia diz que este homem estava cheio da graça e do poder de Deus, versículo 8, e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Por que ele fazia isso? Para mostrar a si mesmo? Não, em todo o contexto, em todo o texto, nós vamos ver que não, ele fazia isso para glorificar a Deus. Por que Estevão tinha condição de fazer tantos sinais e prodígios? Certamente porque ele estava junto com Deus. E o poder, irmãos, vem de uma vida consagrada. O poder vem de uma vida aos pés do Senhor.
O poder vem de uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de leitura bíblica. Nós precisamos de homens e de mulheres que não apenas falem do poder de Deus, mas que demonstrem o poder de Deus na sua vida, que conheçam, que experimentem este poder, que sejam impactados por esse poder no seu coração. Por falar em poder, por falar em vida de oração. Quanto tempo do nosso dia nós temos separados ou separado para o Senhor? Quanto tempo do seu dia tem sido doado e dedicado ao Rei dos Reis? Nós precisamos experimentar a presença manifesta de Deus no nosso meio, como a igreja primitiva experimentou. E isto é possível, isto é factível, e isto é real, porque o mesmo Deus que andava com Estevão é o Deus que anda conosco, e a Bíblia diz mais, que o Senhor Jesus passeia no meio da sua igreja. Bendito seja o Senhor, irmãos. Ele está aqui agora, Ele está passeando, Ele está vendo a minha vida, Ele está vendo a sua vida, Ele está vendo a sua mente, Ele está vendo o seu coração. Quanto mais perto de Deus, quanto mais intimidade tivermos com o Senhor, mais fácil será lidar com as dificuldades e as lutas diárias. Eu estou com desejo de escrever uma pastoral. O que aconteceria se nós orássemos? O que aconteceria se nós orássemos? Orar mesmo, de verdade. Veríamos coisas tão diferentes do que temos visto. Experimentaríamos as belezas e as delícias do céu aqui, não só lá. A Bíblia caminha e nos diz, no versículo 15, que Estevão era um homem cheio de paz. Em meio a acusações pesadas, em meio a mentiras, em meio a acusações levianas, Estevão permanecia, conforme nos diz o versículo 15, com o rosto de anjo. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Ele tinha paz, porque ele não tinha culpa. Ele tinha paz, porque ele sabia quem ele estava servindo. É possível ter paz em meio à tribulação, e eu tenho certeza que você já viu isso na vida de alguma pessoa. Alguém que está passando pelo vale, alguém que está passando pelo deserto, alguém que está passando por uma dificuldade imensa, alguém que perdeu um ente querido, alguém que está no vale de lágrimas, alguém que foi atacado, alguém que foi vilipendiado por outras pessoas, mas que está em paz, que está tranquilo, porque sabe quem está no controle, porque sabe quem é o seu Deus, porque sabe quem é o Senhor. Ele tinha paz, porque ele acreditava no Senhor Todo-Poderoso. Somente mais 3 virtudes de Estevão, e aí já encerramos. Estevão era um homem cheio da palavra. E eu vou deixar aí para dever de casa seu. No capítulo 7, do versículo 2 até o versículo 53, Estevão prega de improviso, um sermão com o maior número de citações das Escrituras que temos registrado em toda a Bíblia. Ele prega de improviso, ele prega de cabeça, ele prega de memória. No final da sua pregação, ele ainda repreende aqueles que estavam confrontando a ele, e em última instância a Deus, sem medo, sem temor. Ele se interessava pela verdade da palavra e não por aquilo que poderiam fazer com ele. Ele pregava a palavra, ele não pregava a si mesmo.
Ele não pregava as suas realizações, os seus feitos, ele não se exaltava. Você vai ver em todo o capítulo 7 que ele apontava para Cristo Jesus, que ele pregava a Cristo Jesus. Irmãos, eu estou cansado, e você também talvez esteja, de pessoas que têm pregado a si mesmo, que sobem em púlpitos para pregar a si mesmo, para falar dos seus próprios feitos, para falar das suas virtudes e das suas qualidades. Estevão não fazia assim, ele apontava para Cristo Jesus. Jesus mesmo declarou que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Quando você vê alguém exaltando a si mesmo, você pode verificar a soberba nessa vida. Tenho visto crentes que falam de tudo, que falam de todos, menos das verdades abençoadoras de Deus. Infelizmente, eu conheço crentes em todo o nosso Brasil, apesar de ter rodado pouco o nosso país, e até mesmo pastores e líderes, que estão cheios de palavras torpes, de palavras sujas, de palavras que não dignificam a Deus em sua boca, porque o coração fala daquilo, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Estevão falava de Deus. Estevão falava da palavra. Estevão falava com o coração cheio da palavra do Senhor. Penúltimo, Estevão era um homem cheio de perdão. Capítulo 7, versículos de número 60, vai nos dizer assim: então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras adormeceu, com esta palavra morreu. Mesmo vivendo uma vida piedosa, ele atraiu oposição. Mesmo vivendo uma vida piedosa, ele atraiu mentiras e acusações. Ele atraiu falsas testemunhas. Porém, Estevão perdoou todas essas coisas. Estevão perdoou todos os seus ofensores. Por muito menos no seio da igreja, no meio do povo de Deus, nós não temos visto perdão. Tem faltado muito perdão no meio do povo de Deus. Tem faltado muito perdão no meio do povo de Deus. Nós precisamos abrir o nosso coração ao perdão, porque o Senhor perdoou todas as nossas faltas e nós devemos perdoar também aquele que nos ofende. Por último, Estevão era um homem, foi um homem que deixou saudades. Você vai lá no capítulo 8, no versículo de número 2. E diz assim: alguns homens piedosos sepultaram a Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. E talvez você me pergunte, como que ele deixou saudade? A Bíblia está dizendo que alguns homens. Só que quando Estevão morreu, a perseguição à igreja já estava instaurada. Saulo, que futuramente seria o apóstolo Paulo, foi o homem que comandou o martírio de Estevão. E a igreja se dispersou. Mas ainda assim, alguns homens piedosos, arriscando a sua própria vida, arriscando o seu próprio pescoço, sepultaram a Estevão. E a Bíblia diz, fizeram um grande pranto sobre a vida deste homem, porque este homem deixou saudades. A Bíblia fala de um homem chamado Jeorão, está lá em Crônicas, capítulo 21, versículo 20, que ele foi de si sem deixar saudades. Tem gente que morre e a gente diz, já foi tarde. Graças a Deus, menos um para perturbar o mundo. Que tipo de legado você tem deixado? Se você morresse hoje, as pessoas sentiriam saudades? Ou diriam, foi tarde, foi tarde. Daniel Carvalho Luz, em seus escritos, falando a respeito da morte do cemitério, ele fez o seguinte registro: o lugar mais rico desse planeta não são as minas de ouro, de diamante, de prata ou os poços de petróleo, mas o cemitério. Porque lá estão sepultados nos túmulos os sonhos e visões que nunca foram realizados,
os livros que nunca foram escritos, as telas que nunca foram pintadas, as canções que nunca foram cantadas e as ideias que morreram como ideias. Que tragédia! A riqueza do cemitério. Estevão deixou saudades. Estevão deixou riquezas. Nós estamos meditando na vida de Estevão, a riqueza de Estevão para a posteridade. Ele não levou para o túmulo o desejo de ser um cristão pleno. Não, ele não levou para o túmulo o desejo de ser um cristão pleno. Ele viveu em plenitude de vida aqui. E vive com o Senhor Jesus em plenitude de vida lá. A vida de Estevão fala, ainda depois de sua morte. A vida de Estevão nos inspira, a vida de Estevão desafia o meu e o seu coração a sermos crentes mais fiéis e destemidos. O que isso tem a ver conosco? Estevão foi um excelente exemplo de cristão. Deus sempre levantou na história homens da estirpe de Estevão e sempre levantará na história homens e mulheres que serão parecidos com Estevão. Você pode ser um Estevão hoje. Um Estevão da sua época. Uma mulher que exalte a Deus. Um homem que glorifique ao Senhor. Mas existe um homem totalmente perfeito, melhor do que Estevão. O homem que salvou Estevão. O homem superior a Estevão. Este homem é Jesus. Jesus não deixou somente bons exemplos, mas acima de tudo, Jesus fez muito mais. Ele foi o único capaz de morrer por mim e por você. Ele foi o único capaz de transformar o nosso coração. Estevão foi um bom homem. E ele só foi um bom homem porque ele olhou para o autor e consumador da sua fé. Eu e você não podemos ser como Estevão se nós não tivermos Jesus. Eu e você não podemos andar como Estevão se nós não amarmos ao Senhor. Porque Jesus, sim, teve uma vida irrepreensível. Jesus teve palavras irrepreensíveis. Jesus teve obras irrefutáveis. Mas Jesus ressuscitou. Jesus está vivo, Jesus está conosco, Ele é o nosso grande, maior exemplo de vida e é capaz de nos ajudar a sermos pequenos cristãos para a glória de Deus. Você e eu precisamos amar a Deus com mais intensidade. Você e eu precisamos buscar um relacionamento muito mais profundo com o Senhor e melhorarmos a nossa fé. Se assim for, muitos de nós serão levantados como farol, como atalaias, como arautos da salvação em Cristo Jesus. E o nome do Senhor será glorificado. Você crê nisso? Você acredita que Estevãos podem surgir hoje, homens e mulheres comprometidos com Deus? Você quer isso? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Que Deus fale ao nosso coração. Vamos ficar de pé.